Armindo, bom dia. Bom Bom ano dia, João novo. Pinto, e bom dia aos ouvintes da 91.7. Cá estamos para a primeira edição do ano do nosso programa. É verdade, cá estamos aqui para mais uma edição. Ok, mas essa Que vai edição entrar a primeira do ano. é a primeira A do ano. primeira do ano. É verdade. Hoje, dia 3 de janeiro de 2018. E falando, ainda antes de falarmos deste novo ano e das perspectivas, deixa aqui, em nome dos nossos ouvintes, mandar-lhe os parabéns, né? Pelo teu aniversário ontem. Hein? Os parabéns. É verdade, os aniversários não se antecipam, adiam-se, não é? É verdade, eu disse na semana passada que quando voltássemos a falar tínhamos duas novidades. Estaríamos num novo ano e estaríamos também numa situação em que eu estaria já no passado para uma outra situação de mais um ano, né? Já agora há 42 anos feitos ontem. Essa é a própria perspectiva da vida. É como eu digo, há pequenos passados que vão existindo no nosso presente, não é? É verdade. Também. E todas as pessoas estão conscientes que estamos no novo ano e todos nós vamos ficar mais velhos, mais um, não é? Toda a gente. Ok. Eu por acaso fiz, e é curioso, e já entrando aqui na conversa, eu ontem fiz uma crónica muito ligada a isso, um homem duplicado e nada complicado. E falando do aniversário, um aniversário mais do que acrescentar anos de vida, se formos honestos, é também retirar dias à nossa vida, né? Porque vamos avançando, é um percurso que nós vamos para frente, né? Vamos para frente, vamos tendo mais anos de vida, mas eu tenho dito que cada idade tem a sua magia e acho que a forma que nós temos de lidar com a idade, com o passar do tempo, é também muito, muito, muito importante. Então, falo um bocado disso e digo que sou um homem duplicado e de buscar um bocado aquilo de Saramago, mas duplicado porque a análise que faço é nessa perspectiva, porque vim ao mundo porque houve uma mulher que me deu a vida, através do dom da maternidade. E depois nós saímos de uma mulher, nós homens, e vamos para outra mulher, saímos da nossa mãe e acabamos por ir para outra mulher. Uma mulher que me deu a vida e depois estou com uma mulher que dá vida a minha vida, né? que é companheira. Então faço essa análise e olhar um bocado para aí, para a vida, para os anos que tenho. Eu acho que é bastante revelador, e o facto do indivíduo olhar para meio de um caminho, que não é um caminho ao meio, que é um percurso de tempo que nós vamos passar. Porque isso também é o João Pinto. É importante olhar, porque há pessoas que têm muita dificuldade em lidar com o passar do tempo, com a idade. É verdade. Olha, traz uma palavra da boca, porque é exatamente dizer. Há gente que tem medo, tem receio de colocar. Quando lhe é perguntada a idade, dizem sempre, estou nos entas, e nunca diz quantos tem. E a propósito disso, conheces bem o Mariano de Almeida. O Mariano de Almeida gosta muito de dizer assim, agora tenho mais passado que futuro, hein? Hoje, porque olhar, a partir do momento que nós entramos nos 40, eu tenho dito que tudo começa a acabar com os entas, né? 40, 50, 60, 70, a enta se aguenta e vai tudo até aí. Mas acima de tudo é que o ano foi começando, foi fazendo aqui. Olha, aqui, a nível da expectativa, João Pinto, vamos dizendo que é uma coisa, que eu vou começar primeiro a falar mesmo de nós. Tu e eu, este exercício de vivências Press News e MFM, o mundo em duas sintonias, em 10 meses que temos estado a fazer o trabalho, foi uma das coisas também ao longo desse ano, e nós estamos estado a fazer isso, e tenho sido abordado por alguns angolanos que estão cá a passar férias e que falam, olha, obrigado, um cumprimento, João Pinto, temos estado a ouvir quando vamos para o trabalho, ouvir o trabalho que eu vi, desculpem pelo pleonasmo, mas o trabalho que vocês têm estado aqui a fazer. Isto é importante, dá um outro alento ao trabalho que temos feito também. E a Vivências Press News também, que é criada nesta altura. Então, 2017 acaba
acaba com esse tipo de coisas, que cria-se uma plataforma de informação e com conteúdos, uma plataforma de comunicação e com conteúdos de informação. E depois há este trabalho que temos estado aqui a fazer, tanto um e o outro. Agora, outra coisa, que é o nome de Angola e a própria imagem, nós temos uma notícia que foi uma das notícias aqui que neste ano teve muitas partilhas, comentários, é o facto de o nosso presidente João Lourenço ter sido considerado pelo jornal Correio da Manhã como a segunda figura internacional do ano. Nós já, o ano passado, tínhamos falado do facto do jornal O Expresso o ter considerado a sua eleição e as medidas que ele tomou como os factos um dos factos internacionais do ano. Mas agora é numa edição especial denominada Figuras e Factos de 2017, que foi publicado no último dia do ano. Este jornal mesmo, Correio da Manhã, que é considerado o jornal mais vendido cá, classificou o presidente de Angola, João Lourenço, como segunda figura internacional do ano de 2017. Numa lista liderada por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o presidente angolano João Lourenço supera mesmo Emmanuel Macron, presidente francês, no chamado top 3 das figuras internacionais que foram selecionadas pelo jornal Correio da Manhã. Isto é algo que nós destacamos, é algo que é importante e foi logo no último dia do ano que eles acabam por colocar aqui. Há também a própria eleição de João Lourenço para o cargo de presidente de Angola surge também como o terceiro facto positivo do ano, positivo mundial, sendo superado apenas pelas eleições de Emmanuel Macron para o cargo de presidente de França e de António Guterres para o cargo de secretário-geral da ONU. Então, aqui. E curioso é que são estes dois jornais que nós falamos, o Correio da Manhã agora e o Expresso. A votação do Expresso, já dissemos, existe desde 1981 e muitas vezes não são os jornais que, entre aspas, falem muito bem de Angola. Tem uma visão muito crítica sobre aquilo que é Angola. Então, quando aparece isto, e nós temos estado a falar, infelizmente parece que lá embaixo, em Angola, né, falando aqui, parece que isso não tem tido muito destaque, mas é importante isso, porque nós muitas vezes temos essa ideia de espalhar e passar aquilo que é negativo. Quando estes jornais falam daquilo que é negativo sobre Angola, nós, muitas vezes os nossos órgãos têm essa capacidade de falar daquilo que é negativo. E o positivo, muitas vezes, tenta-se passar assim abordar de forma superficial. Mas é importante. É importante. Olha, é importante destacar. E sabes também, portanto, essa situação, que já começou a ser feito esse exercício por cá também, né? Alguns jornais já destacaram João Lourenço como o principal impacto positivo aqui para o país. Foi matéria de capa, a personalidade do ano, alguns jornais, e acho que esse é um exercício que deve começar a ser feito pelas redações, porque sabe que na revista Time e na People, toda a matéria de capa sobre o homem do ano, ou a mulher, ou sei lá quem, o facto do ano, tem uma grande repercussão pela positividade no mundo. E cá entre nós, portanto, né, e isto aqui, lançando já também as bases para os nossos colegas, as redações devem começar a agir dessa forma. Não como no passado, em que, portanto, as pessoas eram consoante as conveniências que elegiam as pessoas do ano, mas agora sim, com consensos e agora com as redes sociais, há essa possibilidade das pessoas fazerem um inquérito minucioso e ter uma figura consensual. Eu acho que é importante olhar para isso, porque muitas vezes temos o problema, isto fazendo meia-culpa, nós na nossa atividade, João Pinto, jornalística, e não olhar para isso. Eu vi muitos especiais do ano de 2017, falaram muitas vezes da situação que houve no país da eleição de João Lourenço, porque o que surpreende aqui, mesmo aqui na análise dos órgãos de comunicação social portugueses, quando falam do ano de 2017, eles tinham uma ideia que a notícia do ano em Angola seria a transição, a saída de José Eduardo Santos. 38 anos e 5 dias como Presidente de Angola, a saída de José Eduardo Santos como Presidente de Angola, para eles perspectivavam que fosse essa a grande notícia do ano em Angola. E o que é que acontece? O próprio Presidente João Lourenço atrapalhou os chamados prognósticos da imprensa portuguesa, porque eles pensaram, bem, José Eduardo Santos sai do poder 38 anos depois, esta vai ser a grande notícia, João Lourenço será mais do mesmo
e assim vai continuar. O que é que acontece? Acaba por toma posse no dia 26 de setembro e as próprias medidas que vai tomando, isto acaba por complicar. E é preciso olhar que ele consegue estes feitos em menos de 100 dias. Ele faz 100 dias esse sábado, e nós na sexta-feira temos de estar aqui a analisar, mas neste período é que eles começam, porque eles já tinham os jornais cá, já estavam a fazer outras análises. Quando ele começa a tomar essas medidas, eles começam a olhar, alto lá, aqui está a acontecer algo diferente e complica, baralha as contas dele, acaba por baralhar a apreciação dele e ele começa então a surgir como esta figura. E mais, há uma coisa aqui que eu acho interessante. Há um colega nosso, que é jornalista, o Carlos Alberto. Muitos jornalistas não concordam muito com a forma dele, mas eu acho que o conteúdo do Carlos Alberto é interessante. Podemos não concordar muitas vezes com a forma, como ele faz a abordagem, fala, mas o próprio conteúdo é interessante. E ele, por exemplo, ele diz que a figura do ano, em 2017 em Angola, são as redes sociais. Porquê? E diz ele que as redes sociais, e eu subscrevo isso, porque as redes sociais, diz ele, conseguiram liderar a opinião pública e até conseguiram marcar as agendas do executivo angolano de João Lourenço e até o próprio serviço de comunicação social, João Pinto. Muitas vezes os órgãos de comunicação convencionais, os mainstreams, acabaram acabaram com o chamado media agenda, acabaram por ser influenciados por aquilo que liam, aquilo que ouviam nas próprias redes sociais. E nós já falamos aqui muitas vezes que há dirigentes que tiveram de recorrer às redes sociais para passar as suas ideias. O próprio executivo, este executivo João Lourenço também fez muito disso. Andou ali nas redes sociais. Ele próprio no discurso final do ano falou disso. Então, as redes sociais que já muitas vezes foram tidos como inimigo número um aqui por muitas pessoas entre nós lá em Angola, mas acabaram por ter este impacto. Abriram-se muitos noticiários para se desmentir o que circulava nas redes sociais, muitos denunciaram crimes por meio das redes sociais, houve exonerações prematuras por causa das redes sociais. As nossas eleições tiveram outro tipo de acompanhamento este ano por causa das redes sociais. O que dizia que estava acima de 90% do que circula nas redes sociais é falso. Tiveram de recorrer às próprias redes sociais para passar essa mensagem. Tiveram de se contradizer. Uns foram derrotados pelo uso das redes sociais, um fenómeno que ganhou força entre os angolanos. Outros saíram vitoriosos por causa dessa abordagem das redes sociais. A própria oposição à governação usou muitas vezes as redes sociais para passar também uma mensagem. A própria sociedade civil jogou um papel decisivo para que tivéssemos também um maior equilíbrio. Então, estas redes sociais foram um meio, para passar a ideia. Muita gente que não teve voz no nosso país utilizou as redes sociais e ainda utiliza para passar essa mensagem. É isso, acabaram por ser... Diz, podes não, dizer. Ia dizer-te, né, porque quem já teve essa visão e porque há qualquer coisa a ser tratada na Europa ou na América como legislação para fazerem da rede social como um meio de comunicação, não é? E sabe-se que há muitos dirigentes, e Donald Trump que utiliza outra rede social, maioritariamente o Twitter, é das pessoas que, inclusive, portanto, todos os recados, aquilo que ele pensa, o que faz, o que pretende fazer, etc., as pessoas ficam a conhecer exatamente através dessa comunicação que ele faz. Hoje, cá entre nós, já há alguns governantes que utilizam, tem o Twitter, etc., tem também o Facebook, e têm estado a passar a mensagem, porque afinal é muito mais fácil, porque as pessoas hoje com o Android conseguem ter acesso rápido à informação, como é o caso do governador provincial de Luanda, que tem uma equipa que o acompanha e o coloca todos os dias nas redes sociais sobre a atividade que desenvolve, com a informação e os comunicados. Isso Um dos elementos muito ativos é o Luciano, o Soba Malais, que é também uma das figuras, e as redes sociais fazem surgir essas figuras. O Luciano Soba Malais está agora ligado ao governo da província de Luanda e ele vai passando também muitas das atividades do próprio governador. As pessoas vão conhecendo por aquilo que vão vendo então nas redes sociais. E sabes uma coisa, Armindo, eu esperava, muito sinceramente, estando o Luís
no Gabinete de Comunicação da Presidência, que pelas redes sociais teríamos outro tipo, mais informação, né, a respeito do assunto, mas vamos aguardar, talvez esteja a criar a plataforma. Fala do facto do Luís Fernando, que antes de ter sido nomeado para o cargo de homem da comunicação do próprio Presidente da República, era uma das pessoas muito ativas nas redes sociais. Nós percebemos aqui, e na semana passada falávamos mesmo no discurso do Presidente João Lourenço, aquilo que é a nível da forma e do conteúdo. Falámos do conteúdo, mas da forma percebemos que houve aquela leitura com teleponto, do ponto de vista técnico, né? uma alteração. Mas também estamos a falar de algo que tem apenas perto de 100 dias, alguma coisa que vai mudando. Mas percebemos que do ponto de vista da comunicação algo mudou. Veja, por exemplo, o caso agora da ida do casal presidencial ao Mussulo, que me custou na minha página de Salambendo Mucari no Facebook um comentário da amiga Filomena Oliveira pelo facto de usar o tom. Olha, ela ontem falou comigo e quer falar contigo, quer ligar para ti. Ela depois vai ligar para... Mas eu acho que ela percebeu mal e foi muito agressiva na abordagem, na maneira, pelo facto de estar ali, porque eu falava com alguma ironia, quem conhece a minha página de Facebook, que eu dizia, então, mas, entre aspas, então o Pula que faz a abordagem, o Presidente, porque João Lourenço foi abordado por alguém de tronco nu, que isto era... para quem cresceu, João Pinto, tu e outras, para quem cresceu, isto era impensável, alguém abordar o Presidente do nosso país em tronco nu e falar assim naquela forma. Mas, quer dizer, ele passa aquilo e nota-se que ali há alguma segurança, mas longe daquele tipo de cordão, e as pessoas filmam e a imagem passou. Aliás, é mais algo que sai das redes sociais que foi para a televisão, porque depois o noticiário da TPA fecha com aquilo e falam dessa questão de João Lourenço, esta abordagem. Mas há algo também aqui das abordagens da comunicação, já que aqui estás a falar, e até temos o nosso amigo Luís Fernando Lá e a própria abordagem da televisão, TPA, TV Zimbo e o resto, é aqui também uma situação que falo. Houve nos cumprimentos de final de ano, tanto a TPA como a própria TV Zimbo foram fazendo a abordagem dos cumprimentos de final de ano, mas é assim, a questão dos cumprimentos de final de ano é algo que já vem acontecendo ao longo dos anos. Todos os anos se sabe que o Presidente da República recebe, seja ele, foi o José Eduardo Santos, e esse ano pela primeira vez João Lourenço, recebe várias pessoas e vai aumentando. Este ano havia novidade porque era um outro Presidente. Isto acaba por ser novidade, mas o facto é que o cumprimento é sempre. Mas quando os órgãos de comunicação social conseguem perceber que este ano houve um indivíduo que esteve ausente. Nós falámos várias vezes aqui, será que José Eduardo Santos vai, não vai? E o Presidente do MPLA, José Eduardo Santos, não foi aos cumprimentos de fim de ano. Isto é um facto noticioso. E ninguém comentou. Eu já vi em anos anteriores, quando os líderes dos partidos de oposição não fossem aos cumprimentos de final de ano, era usado para alguma imprensa nossa para considerar aquilo um facto desrespeitoso, depois tinham os comentadores que diziam uma falta de respeito e isso. Mas este ano, o Presidente do MPLA não esteve presente. Abel Chivuco também não esteve, mas estava de férias. Acho que se diz. Mas Eduardo Santos não esteve presente. E este facto foi, de certa forma, de forma deliberada, não foi abordado pela imprensa. TPE e Zimbo não falaram disso. Mas é algo relevante, é um facto noticioso. E tentar-se perceber porque é que José Eduardo Santos, Presidente do MPLA, não foi aos cumprimentos de final. Não foi convidado? Será? E se foi, porque é que não, e se foi convidado, porque é que não foi? Terá sido até, se for convidado e não foi, é algo deselegante o Presidente do partido que sustenta o governo não ter ido aos cumprimentos de final de ano. Muitas vezes isso também, a política, tal como a comunicação social, tem a questão dos egos. E as pessoas às vezes não conseguem lidar com essa situação. Outra foi o facto de Paulo Flores ter atuado lá no Palácio Presidencial nestes cumprimentos de fim de ano. E Paulo Flores foi uma figura que foi hostilizada por causa daquela ligação ao processo de 15+2. Muitas vezes até colegas nossos jornalistas hostilizaram, não sei o quê, e ele volta a cantar, vai ali e faz parte disso. Então, isto foi tudo passado assim, foi ignorado de certa forma. Não sei se de forma deliberada, por autocensura ou o resto. Outra coisa que faço aqui um reparo e que acho que é positivo, João Pinto. A primeira audiência oficial do Presidente João Lourenço foi ontem, e foi recebendo artistas.
João Lourenço recebeu alguns artistas, do qual fazem parte o próprio Paulo Flores, Nanuto, a banda Maravilha. É a segunda vez que ele faz isso, né? Já havia recebido anteriormente, quando cá esteve Salif Keita. Sim, mas houve uma coisa que eu chamo a atenção. Bem podiam ter feito isso os próprios serviços da imprensa da Presidência da República, o Ministério da Cultura, bem podiam ter aproveitado o dia de ontem. Porquê? Porque ontem o rei da música angolana, Elias da Quimoeso, fez ontem 82 anos. Podem dizer os defensores, não, mas ele já lá esteve. Sim, Elias da Quimoeso já foi recebido pelo presidente João Lourenço, mas não foi recebido como figura ele. Veio como um grupo de acompanhamento ao músico Salif Keita. Quando João Lourenço tomou posse, houve pessoas que trouxeram Salif Keita ao país, e aproveitando a presença de Salif Keita e também percebendo que o presidente João Lourenço é um apreciador da música, da trajetória e da carreira de Salif Keita, porque Salif Keita representa um exemplo de superação, um albino que foi desprezado pela família, desprezado por razões complexas, e consegue chegar a atingir isso, e é recebido. Quando é recebido Salif Keita, o próprio Elias da Quimoeso não é a figura central, é alguém que vem também no acompanhamento. E ontem, quando ele recebe, dá essa demo, que é muito bom, eu louvo o gesto por fato de ter chamado também, e coloco aqui também os Tunesa, que tiveram parte disso, porque fez bem colocar. Muita gente diz, não, mas não sei o quê, o teatro não. Os Tunesa têm feito um grande trabalho a nível da projeção e imagem de Angola, fora de Angola, que é muito importante. Aqui em Portugal, quando se fala do humor em Angola, trabalho, são os Tunesa. E eles têm conseguido, através da arte, penetrar, fazer uma diplomacia cultural muito importante. E quando eles vão, falam do nome de Angola, mostram a bandeira de Angola, e daí também é importante que o Presidente tenha tido os Tunesa lá. Mas neste dia, e até podiam fazer muito bem, sendo o aniversário de Elias da Quimoeso, e até podiam colocar ali e também cantar os parabéns e o resto, e dar, então, neste facto, ter Elias da Quimoeso, nesta primeira audiência do ano que se realizou no dia do seu aniversário, ter o destaque e não ficar à sombra, como ficou da outra vez de Salif Keita. Mas aqui também parabéns ao próprio governador da província de Luanda, que lá esteve na casa dele, no Nova Vida. O governador foi lá ontem e lá esteve no aniversário. Teve, de certa forma, a representar. Pois é interessante, não é? Interessante que, de facto, se olhe um pouco para todas essas situações que têm muito a ver com a nossa vida, com as vivências, e essa questão que tem a ver com a aproximação de um governante sénior, portanto, aliás, o número 1 do país, a receber pessoas que nos últimos anos não tiveram tanto destaque assim. Dê-me um minuto só. O que nos une é um prazer que chega com as noites de verão. É parte de ti e de todos, do mais descontraído ao mais fino. É algo que te traz uma boa surpresa, de onde menos esperas. Mas mais do que tudo, te dá novas e boas amizades, que trazem ao de cima o melhor de ti. É o que nos une. Somos Cuca. Beba com moderação. Voltamos então. O que é que és dizendo, Armindo? Voltamos, por exemplo, àquilo que houve com os fazedores de arte e que se estenda também, por exemplo, aos promotores do turismo, por exemplo, no país. Hoje vamos abordar naquelas habituais conversas da quarta-feira com Ernesto Gouveia e convidados, vamos abordar exatamente essa história, né? E inclusive, portanto, estender um pouco para aquilo que é a imprensa privada, né? A imprensa privada, a própria comunicação social e o Presidente João Lourenço receber também a comunicação social. Sabe aquilo que é chamado o quarto poder, é um poder que muita gente teve medo que tivesse poder, mas olhar para esse quarto poder e de forma aleatória e recebê-los e fazer essa abordagem, porque é necessário. Quem sabe, nessa comitiva, receber o João Pinto e outras pessoas dos mais variados quadrantes, jornais privados, rádios privadas e não só também órgãos públicos, sentar e falar e perceber isso, porque durante muito tempo isto não aconteceu. Nós tivemos no legado de José Eduardo Santos, o Presidente, que pouco falou com a própria imprensa, deu entrevista, nós fomos muitas vezes olhando e vendo o nosso Presidente a dar entrevistas para os portugueses, para os brasileiros, para todos os outros, e não falava para os nossos órgãos, e ficava assim, mesmo até quando
se despedir numa uma grande entrevista. Queremos esta abordagem, tu dizias, está aí na comunicação um jornalista que passou pelo Jornal da Angola, teve no Jornal do País, o Luís, e que mude completamente esta abordagem. Mas já alguns órgãos começam a reclamar. Tu já disseste, por exemplo, nesta coisa do satélite, houve alguns órgãos que foram privilegiados e outros foram colocados de parte. Isto não é bom. É preciso a inclusão. É preciso que João Lourenço represente também isto para a comunicação social. Inclusão, isenção, imparcialidade, objetividade, rigor também nesta abordagem. Pois bem, Armindo, portanto, algumas pessoas solicitam, e aproveitando uma vez mais a questão das redes sociais, a ver se a próxima ligação possamos fazer por Skype, né? No sentido de podermos depois colocar o vídeo, porque as pessoas querem saber como é que nós estamos de manhã bem cedo, aí com menos uma hora, e está frio, né? Claro. Já deste o mergulho, já deste o mergulho na água fria. É dizer às pessoas que este ano vamos ter abordagens diferentes. Nós, aqui a palavra do ano em Portugal é reinvenção. É preciso reinventarmos também. E nós estamos a reinventar, estamos a fazer isso. Este ano, por exemplo, vamos ter aquilo que nós no ano passado fizemos 3 ou 4 vezes isso. É ter uma figura que aqui está ao longo da semana, num dos dias da semana, e colocar à quarta-feira para falar. Além de estar o João Pinto Hermínio Oleano, dizer, olha, hoje está aqui em Portugal esta figura angolana, está aqui e vai falar também connosco. Vamos ter esta partilha. Há uma série de conteúdos que nós, a nível da própria Vivência Express News, vamos trazer também a este espaço. Estamos a trabalhar neste sentido. Então, e também permitir que, de certa forma, João Pinto, os nossos ouvintes entrem mais nesta nossa conversa. Tu fizeste uma vez isso, eles enviaram mensagens e falaram, porque temos também que tentar perceber o que é que eles acham deste trabalho que temos feito. Porque se inovamos, se estamos a trazer coisas novas, qual é a abordagem que estamos a ter, se é correta. Isto é importante porque é uma rádio angolana e que vai buscar um indivíduo angolano, que aqui está Armindo Laureano, e para falar de forma aberta e imparcial sobre isso. Então vamos querer envolvê-los. Então vamos ter outras abordagens, vamos ter análises, mas mantendo o mundo em duas sintonias. Então, continuação de uma boa quarta-feira, não é? Que continuas a desfrutar ainda do teu dia de ontem, na continuação, o bolo e etc. Então vamos estar juntos na sexta-feira. Um grande abraço. Cada idade tem a sua magia, João Pinto, e eu peço às pessoas podem entrar para a página da Vivência Express News, eu fiz uma crónica sobre o aniversário do homem duplicado e nada complicado, porque acaba por ser duplicado nisso, e agradeço também, um grande abraço para ti, porque 2017 serviu também para isso, para afirmarmos cada vez mais a nossa amizade, este respeito, consideração mútua que temos um pelo outro, e acima de tudo ganha o país, porque estamos a fazer um espaço de informação de forma aberta, objetiva, imparcial e isenta. Um grande abraço para ti e para todos os ouvintes da 91.7. Estamos juntos. Estamos juntos, sim senhora. Sexta-feira estaremos de regresso neste Mundo em Duas Sintonias. O Armindo Laureano em Lisboa, a MFM aqui, comigo na Rua 54, na Urbanização Nova Vida, em Luanda. Bom dia, que vem outras notícias com o Adérito de Jesus dentro de segundos.